Boa tarde, colegas vereadores, convidados e a todos que nos acompanham. Eu iniciei minha fala aqui hoje trazendo um assunto que me chamou muito a atenção na última sexta-feira, da importância de a gente compartilhar informações, mas cuidar muito com as fake news. Eu que também sou da causa animal, quando a gente vê casos como aquela moça que também, semana passada, abandonou um gatinho, envolveu toda a comunidade, inclusive a polícia já está ciente da situação, já conseguiu identificar a moradora, é uma situação. Mas a gente teve um outro caso também, onde que mostrou um carro vermelho e, nesse carro, um cachorro correndo do lado. Então, quem estava atrás, gravando, deu a entender que quem estava na frente tinha abandonado o cão. E, na verdade, esse caso aconteceu em Camboriú. Esse cão, na verdade, tem o costume de correr do lado dos carros e depois ele volta para sua casinha. A gente sabe, né, que tem animais que têm essa conduta. Mas, quando saiu a notícia, que infelizmente foi compartilhado por uma ONG de Camboriú bem conhecida e por outros órgãos também, acabou gerando uma grande repercussão e a gente tem que cuidar. Toda fonte, né, que a gente posta, espalhando notícias que sejam verdadeiras e não fake news. E o jovem foi totalmente massacrado, foi exposto, e aqui eu tenho a notícia, Ari, não é uma notícia que eu gosto de estar dando, mas eu acho que é um alerta. Jovem de Camboriú comete suicídio após ser vítima de fake news sobre abandono de cão. Isso foi sexta-feira. Então, assim, a importância, né, principalmente nós que somos da área, que tem vários compartilhamentos, né, da responsabilidade que a gente tem sobre isso. Concedo a parte aos vereadores Jean Volpato e Bruno Cunha. Ouço a parte, vereador Jean Volpato, e, na sequência, o vereador Bruno Cunha. Vereadora Cristiane, primeiro, parabéns por trazer esse tema. Você é sempre muito sensível à pauta, à causa animal. Já disse aqui, repito, é a nossa referência aqui, sobretudo nesse debate. Mas, vereadora, eu quero trazer, sobretudo, esse tema, enquanto jornalista, né, da questão das fake news. Porque aqui nós estamos falando de ciência, né, que são critérios técnicos. A gente, inclusive, apresentou um projeto nessa casa para incluir na grade curricular interdisciplinar na escola, não uma disciplina exclusiva, mas na grade interdisciplinar para que as pessoas consigam compreender o que é fake news e o que não é. E isso tudo tem metodologia, né? Felizmente não avançou aqui, mas acredito que a gente tem que fazer um grande debate. Eu quero, inclusive, apresentar para o governo em forma de indicação, como é de responsabilidade do governo, mas realmente as fake news têm causado muito prejuízo e a gente não cansa de dizer, fake news, mentira, notícia falsa, matam. E aqui é um exemplo disso. Parabéns por trazer esse tema tão sério e urgente. Vereadora Cris, parabéns por trazer essa temática aqui também. Fiquei assim estarrecido quando vi isso, né? Até para esclarecer para as pessoas, porque são duas situações diferentes que estão envolvendo carros vermelhos, né? Uma aqui, né, de uma investigação em relação ao gato, mas essa que infelizmente houve essa confusão, essa informação que no fim era uma fake news, e como nós estamos também nessa luta muito grande na Casa da Saúde Mental, a gente viu mais um caso aí, um caso de suicídio. E realmente já aconteceram outras questões, quando as pessoas compartilharam. Teve um caso aqui na nossa cidade, há uns anos atrás, que eu também falei, gente, não saiam compartilhando, vamos procurar. Depois a gente chegou à discussão, e chegamos à conclusão que não era nada do que estava sendo falado, era a briga de pessoas fazendo fake para atacar outra pessoa, e aí com danos muito grandes, né, do ponto de vista psicológico. Então precisamos ter esse cuidado. Parabéns por trazer esse tema. Obrigada, vereadores. Já solicito os 2 minutos dos apartes. Concedo 2 minutos para a senhora finalizar a sua fala na tarde de hoje. Obrigada, vereadores Jean, Bruno. Realmente é um assunto que a gente precisa falar, até porque a causa animal tem muitos compartilhamentos, como foi citado também. E eu mesma compartilhei um vídeo há um tempo atrás, que era um pitbull que tinha levado umas facadas, mas eu fui na fonte averiguar. Inclusive, conheci a clínica veterinária que estava, tudo, e depois a pessoa entrou até em contato comigo, mas não era fake news, né? Então, a gente tem que cuidar também, inclusive, não colocar, talvez, a nossa opinião quando compartilha, quando não sabe do assunto, também é importante.
E, nesse caso, eu lamento muito, inclusive, eu conheço o trabalho dessa ONG e vi que a ONG fez uma nota de pesar e, da mesma forma, foi massacrada e acabou tirando o perfil das redes sociais. Então, lamento, né, o desfecho de um para outro, mas é uma responsabilidade que a gente precisa mesmo cuidar. E, para encerrar, só quero colocar aqui uma campanha chamada Fita na Bolsa. À primeira vista pode parecer um acessório, mas, na verdade, aqui tem uma foto ali. Esse laço representa uma grande rede de apoio entre mulheres, principalmente mães que enfrentam muitas vezes sozinhas a exaustão física e emocional da maternidade. Então, a ideia surgiu de um ato de desespero, como definiu a própria idealizadora do movimento, a psicoterapeuta Ana Matur, que é mãe de 3 filhos. E ela estava se sentindo sobrecarregada, invisível, né, perante as pessoas e até o fato de trabalhar fora, e ela decidiu criar um símbolo discreto que pudesse servir como canal de conexão e solidariedade entre as mães, como elas se sentem no limite. A fita amarrada na bolsa pode ter 2 significados. Indica que você está disposta a ajudar outras mães em dificuldade ou que você mesmo precisa de ajuda. Então, é uma forma de dizer, sem palavras, você não está sozinha. Eu achei bem interessante, por isso, como, né, procuradora da mulher, compartilhar essa informação. Se a gente vê, às vezes pode estar parecendo moda, mas também pode ser um pedido de ajuda ou alguém querendo ajudar. Então, não custa também a gente conversar com essa mulher, né? E a gente vive tempos, né, que muitas vezes essas ações são ignoradas, principalmente as mães atípicas. Então, estender a mão, acolher, um olhar mais carinhoso é importante. Obrigada.